Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da sede Uberaba, em Minas Gerais, Bernardo Norá. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Olá, Danilo. Olá a todos. É um grande prazer estar aqui novamente no podcast da Nova Acrópole. Hoje, em nosso podcast, vamos conversar sobre o tema Podemos viver os nossos sonhos? Essa pergunta que todo ser humano, em alguma medida, em algum momento, em alguma fase da sua vida, deve ter feito para si próprio. É natural que a gente não esgote o tema, a nossa ideia não é essa, e muito menos traremos verdades absolutas. Pelo contrário, a gente vai fazer como sempre fazemos, conversar, refletir e que cada um de nós consiga aplicar algo daquilo que a gente entenda que é válido para as nossas vidas. Esse tema, ele é bastante intrigante porque em alguma fase da vida todos nós nos perguntamos se estamos vivendo os nossos sonhos ou se vamos realizar os sonhos que havíamos nos proposto em algum momento da nossa vida. Mas, para começar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre quais são os sonhos que nós temos e a que sonhos nós nos referimos, porque é muito importante ter clara essa questão para que a gente depois siga a nossa vida em função daquilo que a gente realmente planejou. Gostaria que você começasse falando um pouco sobre essa ideia. Então, Danilo, dentro do nosso trabalho em Nova Acrópole, que é o trabalho de filosofia para viver, a gente traz essa tônica da filosofia. E a palavra sonhos, por exemplo, no próprio idioma português, ela pode significar duas coisas que podem parecer quase a mesma coisa, mas que são diferentes, né? Então a gente pode falar de sonhos, por exemplo, quando a pessoa está dormindo. Quando estamos dormindo, estamos sonhando. E sonhos enquanto coisas que a gente gostaria de fazer, propostas de vida, projetos, etc. Então aqui não estamos falando desse mundo dos sonhos no sentido onírico, no sentido dos sonhos que a gente tem quando a gente está adormecido, quando estamos dormindo, quando estamos num processo de sono. E também, dentro dessa proposta de sonhos, como a gente poderia estar falando de eu sonho realizar tal coisa, como você falou, né? Às vezes a gente está nesse momento de passagem de um ano para outro e vem essa ideia de projetos, coisas que as pessoas querem fazer, né? Coisas que a gente gostaria de fazer, de melhorar, coisas que gostaríamos de transformar, de alcançar. Então, naturalmente, é muito comum também essa tônica de falar dos nossos sonhos como conquistas. Então, a gente considera assim, que existem diversos tipos de conquistas. Então tem uma obra do filósofo Platão que é muito legal, que é muito importante, é muito profunda, que é uma obra chamada As Leis. É uma obra bem densa, se eu não me engano foi a última obra que ele escreveu. E tem algo curioso aí, que no início que ele fala de dois bens que o ser humano pode aspirar. Os bens humanos e os bens divinos. Então esses objetos de conquista que o ser humano anseia através de seus sonhos, que Platão chama de bens humanos, seriam objetos de conquista material. E os bens divinos, Platão fala que está relacionado com a aquisição das virtudes, com a aquisição da sabedoria, com a aquisição de um domínio de si mesmo. Então, o que a gente pode relacionar aqui com o nosso tema, que vamos falar desse tema dos sonhos, mas não no sentido dos sonhos do sono e também não do sentido dos sonhos da conquista material, né? Mas na tônica filosófica seria esse sentido dos sonhos, das propostas de conquista que estejam relacionadas ao desenvolvimento dos nossos valores humanos, ao desenvolvimento de qualidades morais, das virtudes, de aquisição de sabedoria, de domínio interior, ao que Platão chama na sua obra As Leis dos bens divinos. E no caso aqui, os bens divinos eles estão bem no nível humano, né? Talvez eles chamem de bens divinos realmente para diferenciar dos bens cotidianos, que em geral está muito mais no foco das pessoas. E a gente vem aqui ressaltar a importante de realmente colocarmos aí nas nossas propostas de vida esses sonhos que têm a ver com essa conquista de outros bens, né, com esses bens do nosso mundo interior.
Você tocou nessa ideia do mundo interior, Bernardo. A segunda questão que eu lhe faço vai justamente nesse sentido. Todos nós temos sonhos internos profundos e temos sonhos comuns no sentido não pejorativo, mas no sentido de que há muitas pessoas que pensam em coisas comuns, que sonham com coisas comuns, sejam elas materiais, de relação, de vida, enfim. Esses sonhos vêm de algum lugar e há muitas coisas que são projetadas, que a gente sonha com elas, mas obedecendo ao meio em que a gente vive. Ou seja, esses sonhos não são aqueles que nós temos internamente, porque nós estamos respondendo ao meio social e a um dado momento histórico, por exemplo. Hoje há muitas pessoas que têm sonhos de ter muita riqueza material, por exemplo, e isso é um sonho coletivo, digamos assim. Então eu gostaria que você falasse sobre essa questão, pelo fato de que é importante que nós saibamos de onde vêm esses sonhos, se são criações dos seres humanos, se eles vêm de um plano superior, ou seja, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essas questões, sobre a ótica da filosofia. Muito bem. Esse tema realmente ele é amplo e profundo. Como você costuma dizer, né, Danilo, não pretendemos esgotar o assunto, porque isso dá muitas reflexões, né? A gente pode pegar o próprio Platão, com a sua famosa teoria das ideias, que é algo assim que exige um estudo, uma reflexão profunda, extensa, e no nosso mundo aqui mais moderno, no último século, o próprio Jung, que também falou de um mundo arquetípico do inconsciente coletivo. Então a gente poderia partir aí dessas ideias, e também da própria filosofia egípcia, a filosofia hermética, já que tem um dos princípios lá do mentalismo, que o universo é mental. E vai falar das leis da natureza. Então, só com essas três aí teorias, a gente já teria muita coisa aí para realmente estudar, para aprofundar, e realmente são temas que a gente aqui só vai dar uma pincelada. Mas quando a gente pega então, a teoria das ideias do Platão, né, as leis da natureza, o mundo arquetípico do Jung, a gente vai percebendo que essas grandes ideias, que esse mundo dos sonhos, ele realmente não é só uma criação humana. Ou seja, que na linguagem de Platão existe esse mundo das ideias. Não as ideias enquanto os pensamentos da nossa mente. Para além dos pensamentos da nossa mente, existe um mundo de ideias universais, também chamado arquétipos. Tá? Então, sinteticamente, cada um de nós poderia imaginar uma determinada figura geométrica, por exemplo, o quadrado. Então, nesse momento, cada ouvinte vai imaginar o quadrado de alguma maneira, com alguma cor, com alguma forma, com algum tamanho. Porém, por trás dessa forma, todos têm a mesma ideia, o mesmo conceito do quadrado. Isso é algo universal. Então, quando falamos da ideia do mundo dos sonhos, enquanto poder conceber grandes ideais, né, isso são elementos universais. Tá? Se a gente fala de um sonho relacionado com a ideia da justiça, um sonho relacionado com a ideia do bem, sonho relacionado com a ideia do belo, da estética, da verdade, por exemplo, como são os 4 ideais do Platão, vamos vendo que isso são conceitos universais e que os seres humanos podem captar isso em distintos pontos do planeta, em distintas épocas, e são as mesmas ideias que vão estar sempre aí no mundo das ideias, independente da época e do lugar. Então, já Jung vai falar da captação dos arquétipos através do inconsciente coletivo. Então, isso explicaria como, por exemplo, os egípcios, os astecas e os maias sonharam um dia em construir grandes pirâmides e realizaram esse prodígio. E, aparentemente, não combinaram, não trocaram figurinhas em relação à relação desses projetos. Então, vamos ver que uma mesma ideia, uma mesma proposta, vai aparecendo em diferentes pontos do planeta e trazendo um espírito muito semelhante. Então, Jung já explicaria isso através desse mundo arquetípico, dessa caixinha, vamos dizer assim, de ideias, e que todo ser humano tem acesso a essa mesma fonte. E considerando também as leis da natureza,
Então, tudo que a gente sonha, de certa forma, já está previsto dentro dessas leis da natureza. E o ser humano tem um papel aí de captar essas grandes ideias, esses grandes sonhos e esses grandes ideais. E o nosso papel é como vamos organizar, como vamos formatar esse sonho, esse ideal que estamos captando. Então, ao falar desses sonhos, né, que podemos propor a viver, também temos que falar dos ideais de vida, tá? E que dentro de nós existe um mundo de sonhos, existe um mundo de ideais, existe um mundo de virtudes que querem se realizar. E o nosso papel é poder ter acesso a isso. Através do nosso eu superior a gente consegue ter isso. Porém, a fonte é as leis da natureza, o mundo das ideias, ou como o próprio Plotino definiria, o uno. A gente, por exemplo, aspira, pode sonhar em desenvolver certas virtudes por um desejo de se assemelhar a essa divindade, que é a origem dessas virtudes universais e que Plotino, por exemplo, chamam do uno. Certamente, muitos de nós já nos perguntamos sobre a dificuldade de realizar os sonhos, ou seja, de colocá-los em ação concreta. Quando a gente vai fazer qualquer coisa, Bernardo, por exemplo, a gente, quando vai gravar um podcast, precisamos ver a agenda de cada um para ver se todos estão disponíveis para gravar. Outro exemplo é uma viagem, comprar algo material, conquistar uma virtude, tudo necessita de um empenho para que a gente realize no mundo concreto aquilo que a gente tem enquanto ideia. E isso nos foi ensinado por grandes mestres como Platão, os estoicos, por exemplo, Helena Blavatsky, ou seja, realizar os nossos sonhos mais profundos requerem um empenho moral de nossa parte muito grande. E isso, é claro, importantíssimo da gente refletir também. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre quais são as dificuldades, de um modo geral, para que a gente consiga realizar no mundo concreto os nossos sonhos. Você aí citou alguns mestres da humanidade, alguns grandes filósofos da nossa história, entre eles os estoicos, como temos o Marco Aurélio, o Sêneca, o Epíteto, e que, de certa forma, eles coincidem em relação a esse ensinamento de cuidar do que depende de nós, não é verdade? Então, realmente, existem as dificuldades, os desafios externos das circunstâncias. Isso varia de época para época, ano para ano, local a local. São elementos bastante variáveis. Mas, como falávamos da tônica filosófica, vamos aí aos fatores que dependem de nós. E que isso nós vamos vendo que não vai variando muito. Então, se a gente pega os estoicos, por exemplo, de aproximadamente 2000 anos atrás, dos elementos, dos fatores que eles destacam, que atrapalham a essa conquista interior, essa realização dos nossos sonhos, vamos ver que as dificuldades permanecem sendo as mesmas. Mas, claro, a gente pode adaptar na linguagem, enfim. Poderíamos falar, por exemplo, do perfeccionismo. É um fator que atrapalha para a gente realizar os nossos sonhos. Então, esperar um momento ideal para se sentir preparado, ou esperar uma época especial do ano, um momento adequado, enfim. Então, há que detectar se aí não está o perfeccionismo, porque isso leva a uma procrastinação, a uma adiação de algo muito importante, que a gente tem que entrar com a iniciativa, porque a gente falou muito das ideias, né? Os sonhos, as ideias, porém, em relação a isso, a gente tem que ter uma atitude bem objetiva. Então, a raiz realmente está nas ideias, está num plano subjetivo, mas a gente tem que encarar isso com uma ação, já que o nosso tema é como viver, né? E aí, realmente, há que entrar de forma ativa com a nossa iniciativa. Então, a procrastinação também, né, como a gente costuma dizer, esse mau hábito de adiar as coisas, atrapalha bastante. Por outro lado, a ansiedade, que pode nos levar a tropeçar, né, ou querer dar um passo maior do que as pernas, ou querer pular etapas. Porém, eu queria destacar aí também a questão de perder a juventude interior.
de perder, de certa forma, a esperança. Então, acho que isso também atrapalha bastante e acho que é algo que depende muito de nós. Achar que isso é só essa ideia de buscar ideais e sonhos, é só uma etapa da vida, só uma coisa ligada à juventude. Às vezes, realmente, as experiências da vida, as dificuldades, a rotina do dia a dia, tudo isso pode fazer as pessoas, né, a perderem um pouco da esperança e deixarem de lado um pouco essa juventude interior. Então, acho que isso é muito importante, alimentar esse mundo dos sonhos e entender que isso pode não envelhecer nunca. E aí isso sim depende de nós. Então, lá os antigos gregos, o Pitágoras chamavam isso de entusiasmo, né? Em grego, Deus dentro. Esse ânimo altivo, independente das dificuldades, como sentíssemos esse sentimento da divindade dentro de nós. Então, acho que sim, isso é um recado importante e sim, depende de nós. Existem seres na humanidade, Bernardo, que tiveram sonhos grandiosos pela humanidade, grandes gênios, como, por exemplo, Leonardo da Vinci, como grandes pensadores e grandes seres humanos de ação, como Giordano Bruno, Helena Blavatsky, Siddhartha Gautama, o Buda. Enfim, todos esses seres luminosos, cada um em sua medida, em sua amplitude, eles tiveram sonhos de uma melhoria para a humanidade, para um avanço maior, não só para si próprios, mas para a humanidade de seu momento histórico e a humanidade do futuro. E isso é curioso porque quando a gente tem os nossos sonhos mais profundos, mais atemporais, eles abarcam todas as coisas, não só as que a gente gosta e que a gente quer e que precisa e que são válidas também, mas eu falo de sonhos que sejam tornar-se melhor, alcançar uma virtude, ser mais generosos, mais humanos, enfim, eu falo de sonhos que sejam mais profundos, mais atemporais. E há sonhos que são mais egoístas e que são mais mesquinhos do ponto de vista humano mesmo, quando a gente não está amadurecido para essas ideias. Portanto, eu gostaria que você falasse desses tipos de sonhos, ou seja, esses mais inegoístas, os mais egoístas, como a gente identifica cada um deles e como a gente se volta para aqueles que são mais verticais, mais nobres, mais morais. Enfim, gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Claro, sem sombra de dúvida. Então, esses sonhos, vamos dizer assim, egoístas, a gente aqui pode dar essa nomenclatura de projetos, metas pessoais, e sim, isso é válido. Porém, aqui o que estamos chamando a atenção é a necessidade de, além dessas propostas pessoais, cultivarmos esses sonhos que você chamou inegoístas, que tem a ver com ideais de vida, ou sonhos espirituais, ou sonhos da nossa alma, os nossos sonhos atemporais, os sonhos que têm a ver com o nosso sentido de vida, enfim. Ou aí como chamamos esses sonhos inegoístas. Então, aqui dá lugar a isso, também há espaço, aqui tem um espaço na nossa vida interior para esse tipo de sonhos também. Tá? Então aí podemos citar, como você começou a citar, né, vários filósofos da nossa história, grandes mestres da humanidade, grandes gênios dos diversos ramos, grandes religiosos, enfim. E que, de forma geral, todos eles, né, sempre sonharam, de alguma maneira, com uma humanidade melhor e com um mundo melhor. Então, isso é um sonho muito forte, porque aqui a gente começou falando de Platão quando escreveu as leis. Também ele escreveu a República. Então, ele sonhou com um ser humano novo e melhor e com um mundo novo e melhor. E ele buscou fazer algo em relação a isso. Né? Ele tem as suas viagens, educou príncipes, construiu a sua escola, educou várias pessoas, enfim. E vários outros personagens que a gente poderia citar. Também citamos o Marco Aurélio, que foi aí imperador de Roma durante 19 anos, buscou uma vida aí muito, muito digna, buscou aí enfrentar várias adversidades com muita ética, com muita moral, enfim. E que dizia que Roma, como conceito civilizatório, né, de uma cultura universal, é uma ideia, né? Então, a gente vai vendo realmente ao longo da nossa história que todo grande ser humano, realmente ele sonhou com um mundo melhor, com um ser humano novo melhor. E como filósofos também propomos isso. Cada um vai conseguir realizar isso de uma forma, através da sua vocação, através das suas habilidades, através das suas virtudes, mas sim
a gente não pode deixar de lado esses sonhos inegoístas. Também você citou o Buda, Siddhartha Gautama Buda, também é conhecido como o mestre da compaixão, não é verdade? E realmente ele sonhou com um ser humano mais espiritual e se sacrificou e se doou totalmente a esse sonho, e isso ficou uma marca e um grande exemplo. Temos que dar realmente à nossa vida espaço para esses sonhos inegoístas, já que o próprio budismo fala desse caminho do coração, que é um caminho de ação altruísta em prol de si mesmo e da humanidade. E que todos sim podemos sonhar e realizar um mundo melhor e um ser humano novo melhor em relação às coisas que dependem de nós. E há muito o que fazer em relação ao que depende de nós. Por isso, em Nova Acrópole, falamos de filosofia, cultura e voluntariado como forma ativa, né, de viver esse sonho. E para que a gente viva os nossos sonhos, Bernardo, a gente precisa se conhecer um pouco mais, entender qual é o nosso papel aqui na Terra, o que nós temos que aprender enquanto seres humanos, qual o legado que a gente deve deixar para o futuro também, porque outros habitarão esse mesmo planeta, essa mesma casa que a gente vive. Ou seja, eu gostaria que você falasse dos principais elementos, para encerrarmos o nosso podcast, de que a gente pode se valer para que a gente alcance os nossos sonhos mais profundos, mais amplos e que abranjam mais pessoas, não só aqueles sonhos que são mais pessoais, mais efêmeros, digamos assim. Quando a empresa, a tarefa, o sonho, né, é muito grande, a gente assusta, né, no bom sentido. A gente às vezes já pensa lá no final, na linha de chegada, enfim, e às vezes não se dá conta de todas as etapas e todo o desenvolvimento, e que também lá na frente nós mesmos vamos estar diferentes e às vezes também mais qualificados. Então, aquela velha máxima, né, do Lao Tse, a jornada, a caminhada, e começa com o primeiro passo. Tá? Mas há que dar o primeiro passo. E há que pensar agora no primeiro passo. Então, às vezes, a gente já está pensando lá no 10º, no 100º, no 1000º. É normal a nossa mente, né, as nossas expectativas se projetarem para o futuro, se adiantar, enfim. Mas, de forma bem objetiva, dar o primeiro passo, né? Porque a escada a gente representa na filosofia, né, como a própria obra A Voz do Silêncio, a evolução como uma escadaria. Então, se a gente pensa numa escada, no sentido da evolução, do crescimento em direção à sabedoria ou à realização dos nossos sonhos, todos os degraus são importantes, né? Porque para existir o 5º degrau tem que existir o 4º degrau, e você só pode alcançar o próximo degrau se você passou pelo anterior, e assim sucessivamente. Então vamos pensar aqui no primeiro passo ou no primeiro degrau. Tá? Também o professor Livraga, ele fala assim, olha, é um desafio realizar um sonho, porém a gente tem que dar vida aos nossos sonhos instante a instante, minuto a minuto. Tá? Então também isso é um aprendizado, a gente tem que ter uma paciência, mas é algo que vai impregnando cada uma das nossas ações, e que cada uma das nossas ações pode e deve estar voltada, né, para a realização desses nossos sonhos e dos nossos ideais. E também aqui a gente pode usar o esquema do septenário, que a gente sempre fala aí nas nossas aulas, nas nossas palestras, nos nossos cursos. Já que falamos aí dos 7 princípios herméticos, podemos pegar o esquema septenário, tá? Onde a gente teria esse primeiro impulso para começar a realizar o nosso sonho, o impulso da vontade. Mas não de uma vontade como um simples querer, né? Mas como um alto grau de querer. Porque vamos ter que vencer obstáculos, desafios, dificuldades, né? Ou seja, é uma vontade com um alto grau de determinação. É uma vontade como é o motor imóvel de Aristóteles, né? Aquilo que move todas as coisas e move-se por si mesmo. Então, esse é o primeiro princípio, a vontade. O segundo princípio, que a gente fala que é a intuição, é a sabedoria, que tem a ver com a nossa capacidade aí de contemplar, né? de dar vida num plano subjetivo a esse nosso sonho.
O terceiro princípio, a gente já começa a falar da inteligência, né? Então, agora a gente pode entrar aí com discernimento, o que a gente vai fazer, como podemos fazer. A gente vai começar a visualizar o nosso sonho dentro de um aspecto mais formal. E aí, inteligência enquanto discernimento, para a gente poder começar a selecionar os elementos e os fatores que vão ser úteis e aqueles que não vão ser úteis ou vão atrapalhar a nossa realização. O quarto princípio, a gente pode falar da nossa mente concreta, que a gente vai começar agora a organizar, ou seja, mentalmente vamos organizar como vamos realizar o nosso sonho. O quinto princípio, vamos para o mundo psíquico, plano emocional, e aí tem um tema da motivação. E a motivação tem que ser interior. Então aí tem que ser a automotivação. Ou seja, se a gente realizou os passos prévios adequadamente, aqui a gente vai trabalhar com a automotivação e com o que a gente falava antes, que é do entusiasmo. O sexto princípio, vamos falar da vitalidade, e aí tem que agir com ritmo. Não basta um dia fazer muito, outro dia não fazer nada, ou seja, tem que dar um ritmo. É como o coração, né? O coração é o grande centro de vida energético do nosso corpo, e é isso, né? Ele não tem um ritmo, ele não está sempre pulsando, independente da estação, da época do ano, ele está sempre pulsando. Então, aí, trabalhar com ritmo. E, no mais concreto, realmente é a ação, só que agora não é uma ação qualquer, é uma ação direcionada por tudo isso, por um princípio de vontade, de contemplação, de organização, de motivação e de energia. Então, aí podemos usar nosso velho bom esquema septenário, que isso já nos dá uma orientação muito boa em relação a isso. E outro fator que gostaria de chamar a atenção é justamente, às vezes, a apatia e a inércia, né? Então, muitas vezes, ou seja, quando a gente fala do mundo dos sonhos, a gente, às vezes, associa muito a ideia da juventude. A gente falou que isso tem a ver com qualquer idade, né? Mas sim, ressaltamos o aspecto da juventude interior. E muitas vezes a gente vê o pessoal muito apático, né, Danilo? Uma inércia, assim, teve todo o período da pandemia, enfim. Então, eu acho que é importante a gente se levantar, né, jogar poeira fora, descartar as coisas velhas, buscar essa renovação, né, e realmente quebrar essa ideia de apatia e de inércia que realmente atrapalha uma forma de vida ativa, com iniciativa, mas guiada por bons ideais e por nobres sonhos. Sem dúvida, Bernardo. Dessa maneira, encerramos o nosso podcast. Lhe agradeço a presença e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Danilo, e até a próxima. Até a próxima. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o curso de Filosofia para Viver, basta acessar nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Beethoven e chama-se Piano Concerto número 4 em Sol Maior, Opus 58, Rondo Vivace.